aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muito orgulho de certas escolhas que fiz. E se eu não estou convencido de alguma coisa, não adianta, né? E a Lava Jato, desde o primeiro ano, desde a primeira vez, ali, já depois de uns 2 ou 3 meses, em 2014, eu falei, não vai bem. Não vai bem. As divergências se avolumaram gravemente em 2015 e eu vi que se estava construindo no Brasil uma fraude política sob pretexto de combater a corrupção, que não tem absolutamente nada a ver com o que está aí, com aquilo que o Alexandre está conduzindo. Houve lawfare, houve exploração, houve uso da lei para perseguir adversários políticos. Esse lawfare houve, sim, na Lava Jato. Hoje não existe, o devido processo legal está sendo cumprido. Agora, ali não, eram projetos de poder que tinham inflexão eleitoral. Nós vimos isso com o Sérgio Moro, nós vimos isso com Deltan Dallagnol, Sérgio Moro de senador, Deltan Dallagnol deputado cassado, perdeu o mandato. Nós vimos isso com o Marcelo Bretas, que eu chamava o juiz bombadão do Rio de Janeiro. Exaltado em tudo quanto é lugar, eu lembro quanta porrada eu tomei. E agora eu vejo o Conselho Nacional de Justiça aposentar compulsoriamente o Bretas. Eu estava certo. Por unanimidade. Eu só lamento que, segundo as leis, ele vai se aposentar e vai ganhar. Porque para evitar que o juiz, enfim, não venha sofrer perseguição, porque, não, eu acho que quando é aposentadoria compulsória, lamento, não faz o menor sentido que continue a receber dinheiro público. Mas essa é a regra. De qualquer modo, ele está fora da magistratura, onde jamais deveria ter estado, diga-se de passagem. E com um caso sobre o qual bati muito aqui. Né? Eu publiquei, aliás, em primeira mão, uma carta da pessoa que foi instrumentalizada por ele para derrotar o Eduardo Paes na disputa pelo governo do Rio em 2018, que deu a vitória ao Witzel. Eduardo Paes, que eu nunca escondi, Eduardo Paes é meu amigo. E eu realmente nunca soube de nada que o desabonasse, nem de longe. E olhe que o meio político do Brasil não é exatamente um convento, ou é um daqueles conventos do Essa de Queiroz. Né? Mas do que é que eu estou falando? Vamos lá. A atuação do juiz Marcelo Bretas na Lava Jato do Rio foi abusiva e parcial. Dessa forma, o Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, lhe impôs nesta terça a pena de aposentadoria compulsória. Em pauta estavam 3 processos administrativos disciplinares sobre o juiz, que estava afastado do cargo desde 2023. O relator do processo no CNJ foi o conselheiro José Rotondano. Rotondano pediu a punição de Bretas por negociação indevida de penas num caso delatado pelo advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho. Aliás, pesquisem, é um descalabro. E pela condução de um acordo de colaboração premiada, baseado apenas em informações repassadas por terceiro para prejudicar, em 2018, o então candidato ao governo do Rio, Eduardo Paes. Ele estava no DEM, hoje é prefeito da capital, Fluminense, filiado ao PSD. E favorecer a candidatura do Wilson Witzel, que estava no PSC, bolsonarista, que depois ousou comprar algumas brigas com o Bolsonaro e foi fulminado pelo bolsonarismo.
O Alexandre Pinto, que tinha sido secretário do Eduardo, tinha dado já 2 depoimentos dizendo assim, não, ele foi acusado de receber propina, ele disse, o Eduardo não tem nada com isso. Nunca houve, não. Num terceiro depoimento, instrumentalizado pelo senhor Bretas, ele disse, o Eduardo recebeu sim. Ele sabia. Sabe que dia foi isso, Valio Bene? Sabe que dia o Bretas tornou isso público? Dia 4 de outubro. O primeiro turno era dia 7. Eduardo, que vencia com folga, despencou. A imprensa fez um estardalhaço. Apareceu um para falar, isso é um absurdo. Desculpem. Com a devida vênia, isso é coragem. Isso é coragem. Eram tempos em que a imprensa ajudava a máquina da Lava Jato a destruir reputações. E ele despencou. E o Witzel foi eleito. E aí o Rotondano disse o seguinte, ele agiu contra a Constituição, Código de Ética dos Magistrados. O caso não comporta uma mera advertência. A pena tem que ser mais gravosa. É um conjunto de práticas inquisitivas e abuso de autoritarismo estatal que subverte a lógica do processo penal e que objetivava dar pouco ou nenhuma margem ao direito de defesa. Sempre com mostrando a sua musculatura judicial, com os músculos à mostra. Juiz que aparecia na academia lá, bombadão. Juiz que aparece dando tiro com fuzil. Que ajudou a fabricar a vitória do Wilson Witzel e depois apareceu num avião com ele na sequência. Sim, eu estava certo. O próprio Luiz Roberto Barroso votou pela aposentadoria, disse que ele vê com cautela a punição de juízes num país que tende a combater o combate à corrupção, né? As elites não gostam, mas ele ponderou que Bretas cometeu os erros e ressaltou a prática de atos deliberados para interferir nas eleições, além de ter tido atuação parcial na Lava Jato. Com a devida vênia eu apontei isso, tomei porrada pra caramba. Enfim, fiz de olho na lei, nas minhas convicções e no devido processo legal. E é a mesma coisa que eu faço hoje em relação ao bolsonarismo. As comparações são absurdas, são abjetas, são estúpidas, são desinformadas.